Oi, pessoal, aqui é o professor Ciro, tudo bem? Hoje eu vou gravar essa aula para vocês, mas eu não vou aparecer, tá? Nós vamos falar sobre filosofia e tempo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E hoje eu quero convidar vocês a saírem da superfície, né? Parar um pouco esse tempo que corre lá fora e refletir comigo sobre duas perguntas que atravessam toda a história do pensamento humano. O que é realidade e o que é o tempo? Mas vejam, essas perguntas não são só para filósofo com barba brancas e livros antigos, elas estão dentro da gente. Então, quando você sente que está vivendo uma mentira, ou quando percebe que o tempo passou e você não viu, quando olha o mundo e sente que tem algo por trás, né, que está sendo mostrado, é disso que estamos falando. Então, hoje, nós vamos mergulhar nas ideias de dois gigantes do pensamento ocidental, Platão e Aristóteles. E nós vamos entender como que eles pensaram o mundo, né? Como viam o tempo e o mais importante, o que isso tem a ver com a sua vida, suas escolhas e até com as questões que caem no Enem, ok? E para organizar o nosso caminho, olha só os objetivos desta aula. Primeiro, nós vamos compreender, né, o que significa realidade e o que é o tempo dentro da filosofia. Depois, nós vamos aprender a diferenciar o mundo sensível do mundo suprassensível, que são conceitos centrais para entender Platão. Em seguida, nós vamos ver como que Aristóteles interpreta a realidade e o tempo de uma forma bem diferente, mais voltada para o mundo concreto, para aquilo que a gente vive de fato. E claro, tudo isso com um olhar estratégico para o Enem. E por que essas ideias aparecem, sim, nas questões da prova, né? Muitas vezes de forma disfarçada em textos, tirinhas, trechos literários ou situações do cotidiano. Compreender esses conceitos vai te dar mais bagagem interpretativa e não só para a filosofia, mas para a redação, a sociologia, a literatura, porque tudo está conectado. E agora eu peço que vocês respirem fundo e se perguntem com sinceridade o que é real, né? Quando você abre os olhos, ouve uma música, vê uma notícia nas redes sociais, você acredita em tudo o que sente, vê e escuta? Será que o que aparece é real de fato ou de fato é verdadeiro? Para Platão, a resposta seria nem sempre. Ele acreditava que o mundo que percebemos com os sentidos, esse que você toca, sente, cheira, assiste, é apenas uma cópia imperfeita de uma realidade muito mais verdadeira, que não se vê com os olhos, mas que se alcança com a razão. E ele chamou isso de mundo sensível, o mundo das aparências, do que muda, do que nasce e morre, e mundo suprassensível ou o mundo das ideias, ou seja, o mundo eterno e imutável acessado pela mente. Platão acreditava que as ideias puras, como justiça, beleza, bondade, existem de forma perfeita nesse outro plano. O que temos aqui são apenas versões imperfeitas disso. Por exemplo, se eu te mostrar várias cadeiras de cores e formatos diferentes, todas te remetem à ideia de cadeira, mas a cadeira ideal para Platão só existe no mundo das ideias. Isso te parece distante, não é? Quando você percebe que alguém é superficial, que está preso às aparências, você está falando daquilo que Platão já questionava. Estamos vendo a realidade ou apenas sombras dela? E aqui vem a ponte com a sua vida e com o Enem, né? Então, quando você interpreta um texto de opinião, uma propaganda, uma charge, né? O que o Enem quer que você quer de você, na verdade, né? É justamente isso, que você ultrapasse o óbvio, né? Que veja que o que está por trás, que interprete as sombras e busque sentido profundo. Esse é o caminho do filósofo. Bom, agora eu quero te convidar para imaginar uma cena.
feche os olhos por um instante, claro, só se você estiver ouvindo a aula e não dirigindo, obviamente. E imagina que você nasceu dentro de uma caverna. Desde que você se entende por gente, está acorrentado, olhando para o fundo de uma parede. Atrás de você há uma fogueira, e entre a fogueira e você, algumas pessoas passam carregando objetos. Tudo o que você vê são sombras projetadas na parede. Você acredita que aquelas sombras são realidade? Afinal, é tudo o que você conhece. Até que um dia você se liberta. E quando sai da caverna, seus olhos doem, a luz te assusta, o mundo de fora parece absurdo. Mas depois, quando você começa a enxergar com clareza, entende que o que via antes era apenas ilusões. Sombras de um mundo maior, mais verdadeiro. Esse é o famoso mito da caverna narrado por Platão em sua obra A República. Ele não está falando de uma caverna física, mas de uma prisão mental. A maioria das pessoas vive olhando para as sombras, se iludindo com o que vê nas redes sociais, com as aparências, com o consumismo. E aí eu te pergunto, né? Aí eu vou te perguntar com muito carinho e com sinceridade, qual é a sua caverna hoje? É a comparação com a vida alheia no Instagram? É a ideia de que você precisa ter para ser? É o medo de pensar diferente? O filósofo é aquele que ousa sair da caverna. E essa é uma das imagens mais cobradas no Enem e em vestibulares. E o que é que eles querem saber? Você está pensando por si mesmo ou está apenas repetindo as sombras que projetam para você? Agora que você entendeu a metáfora da caverna, né, vamos nomear os dois mundos que Platão apresenta. O mundo sensível é aquele que você percebe com os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Mas esse mundo é instável, passageiro. As coisas envelhecem, mudam, se destroem, tudo nele é imperfeito. Já o mundo suprassensível, ou o mundo das ideias, é o reino da razão. Ali estão as formas perfeitas, eternas e imutáveis, aquilo que realmente é. Você não vê com os olhos, mas com a mente. Platão dizia: a verdadeira realidade só é acessível a quem pensa. Então, vou te dar um exemplo aqui bem simples. Quando você ama alguém, você vê o amor? Você toca o amor? Não, você sente, percebe e reflete sobre ele. O amor e a justiça, a bondade são ideias. E para Platão, o que é essencial não é aquilo que você pega, mas aquilo que você compreende com a alma. E aí, pessoal, essa distinção, ela aparece, né, muitas vezes na prova do Enem, ela aparece em provas de vestibulares, quando o texto propõe uma crítica à superficialidade, à alienação, à falta de reflexão. Então, quando a pergunta envolve o perigo das aparências, está chamando você para sair do mundo sensível e para pensar com profundidade. Agora nós vamos até Aristóteles, né, o grande discípulo de Platão, que ousou discordar do seu mestre. Para ele, Platão estava cometendo um erro ao separar a ideia da coisa, o conceito da realidade concreta. Aristóteles dizia que a essência das coisas não está num outro mundo invisível, mas das próprias coisas. E a realidade é aquilo que você vive, toca e observa. Então, se você quer entender o que é uma cadeira, não precisa acessar o mundo das ideias. Basta observar as cadeiras reais, ver como elas são feitas, para que servem e como funcionam. E isso mudou a forma como o Ocidente passou a olhar o mundo. Aristóteles lançou as bases para a ciência empírica, para a biologia e para a observação do real.
E ele acreditava que tudo o que existe é formado por matéria e forma. A matéria é do que a coisa é feita e a forma é o que a define. Por exemplo, uma escultura de mármore tem a matéria, o mármore, e a forma, a imagem esculpida. Se você muda a forma, muda também o que ela é. E por que isso importa para você, na verdade, né? Porque Aristóteles está dizendo a realidade está aqui agora diante dos seus olhos e você é parte dela. E a verdade não é um lugar distante, mas o resultado da investigação racional da experiência concreta. Chegamos agora, né, a uma pergunta que toca todo o ser humano, né? Todos os seres humanos são tocados por essa pergunta. O que é o tempo? E é só olhar para o relógio? É só contar os dias no calendário? Ou o tempo é algo que sentimos que nos atravessa? Para Platão, o tempo não é confiável. Ele é apenas uma imagem móvel da eternidade. Olha que ideia linda! A eternidade seria o plano perfeito e imutável, onde tudo é, sem mudança, sem nascimento ou morte. Então, o tempo, por outro lado, ele seria uma cópia imperfeita, uma espécie de ilusão que tenta representar a eternidade, mas nunca consegue. E isso explica por que Platão acreditava que viver preso ao tempo é viver iludido. Porque tudo aqui passa, tudo muda, tudo é impermanente, tá? Já para Aristóteles, o tempo ele tem uma função concreta. Ele o define como a medida do movimento segundo o antes e o depois. Ou seja, o tempo é o que nos permite perceber que algo mudou, que um evento veio depois do outro. O tempo está ligado ao movimento das coisas e por isso é real e mensurável. Então, quando o sol se move no céu, quando você cresce, quando a flor desabrocha, estamos vendo o tempo acontecer. E como o tempo, né, ele depende desse movimento. Então, só existe quando existe transformação, tá? E uma dica para vocês, gente, o Enem, ele ama esse tipo de contraste, tá? Um autor, por exemplo, vê o tempo como uma ilusão subjetiva e o outro como um dado objetivo e observável. Então, essa diferença entre subjetividade e objetividade, ela aparece o tempo todo em redações, textos filosóficos e questões de ciências humanas. E aí, gente, para fixar ainda melhor, nós vamos usar duas analogias que são simplesmente geniais e que você nunca mais vai esquecer. Primeiro, imagina que você está num cinema, né? Você vê um filme projetado na tela, as imagens se movimentam, as emoções acontecem e você se envolve. Mas na verdade, aquilo que você vê não é a origem da imagem. A fonte está atrás. A fonte está no projetor. Para Platão, o mundo sensível é como esse filme. É bonito, parece real, mas é só uma projeção. E a realidade verdadeira está no projetor, ou seja, no mundo das ideias e nas ideias de quem o projetou, tá? Então agora, imagina um teatro ao vivo. Os atores estão ali, respirando, falando, gesticulando diante de você. Não há cópia, é real, é físico, é concreto. Essa é a visão de Aristóteles. A realidade está diante dos nossos olhos. Ela acontece no aqui e agora. Então, nós não precisamos de um mundo separado para entender o que é verdadeiro. Essas duas metáforas, elas vão te ajudar a interpretar qualquer texto que envolva realismo, idealismo, concretude ou ilusão. Temas muito frequentes nas questões de vestibulares.
Agora nós vamos usar também analogias para compreender os dois modos de ver o tempo. Bom, para Platão, o tempo é como uma nuvem no céu eterno. Ele muda de forma, se desfaz, se move e se dissipa. Não é confiável, não é fixo, né? É como um reflexo distorcido da eternidade. Então, para ele, o que é eterno é superior, o que muda, passa e por isso engana. Já nas questões de Aristóteles, o tempo é como o ponteiro de um relógio. Ele mede o movimento com precisão. O tempo pode ser dividido, quantificado, organizado, e ele nos ajuda a dar sentido à realidade. E por isso é essencial para as experiências do mundo. Então, pessoal, se você vai prestar o vestibular e se o Enem te der um texto sobre tempo subjetivo, emocional, passageiro, isso provavelmente dialoga com Platão. Mas se aparecer uma análise sobre tempo histórico, tempo mensurável, tempo da ciência, aí estamos no terreno aristotélico, tá? Então você vê como tudo começa a fazer sentido. Bom, agora eu quero te apresentar dois conceitos que podem mudar de uma vez por toda a sua vida: Cronos e Kairos, tá? Cronos é o tempo cronológico, tá? O tempo que você vê no calendário, no relógio, nas datas de entrega de trabalho, e ele passa independentemente da sua vontade. E ele é como um rio que flui e leva tudo com ele. É o tempo que escapa. É quando você diz: o ano passou e eu nem vi. É também, né, o tempo da pressa, da ansiedade, da comparação. Mas existe outro tempo, né? O Kairos, né? É o tempo da experiência vivida, do momento oportuno, do instante cheio de sentido. É aquele tempo que parece não passar quando você está fazendo algo que você ama. É o tempo qualitativo. Então, quando você lê um livro que te transforma, quando conversa com alguém, esquece do celular, quando estuda com uma atenção verdadeira, você está vivendo o Kairos. O desafio da nossa época é aprender a equilibrar esses dois tempos e mais, entender que o tempo não é só algo que nos arrasta, mas algo que podemos construir com as nossas ações. E isso aparece frequentemente nos vestibulares, tá? Então, na redação, por exemplo, você é convidado a usar o tempo como consciência, refletindo, estruturando argumentos. Você é desafiado a mostrar que não é só o espectador da história, mas também o autor dela. Pessoal, aqui eu vou colocar para você um código, tá? E vou passar as orientações para você nesse roteiro, né? Nesse roteiro verbalizado, que eu espero que você assista com muito carinho, né? Hoje nós temos aqui, né? Nós temos aqui, na verdade, um código, tá? Que é XYKZ8, tá? Tudo maiúsculo. Então, quando você for resolver lá a sua questão, você for fazer o seu resumo dessa aula e for colocar nos comentários, tá? Você vai apresentar esse código. Então, veja bem, eu só preciso que você assista com calma, faça suas anotações segundo o seu próprio entendimento, não precisa pesquisar. Eu quero que você reflita sobre essa aula. Se você precisar, faça uma pausa, tá? E faça as suas anotações. E agora, pessoal, nós vamos aqui fazer uma síntese, né? Essa síntese, né, que diz assim, que para Platão, né, o tempo ele é imperfeito, né? O tempo é ilusório,
né? O que importa é o eterno. Já para Aristóteles, o tempo é uma realidade concreta, uma forma de organizar o mundo. Então perceba que um vê o tempo como sombra, o outro como uma estrutura. Um vê a realidade além dos sentidos, o outro nos próprios sentidos. E nós? Onde estamos nisso tudo? Né? Então, nós estamos entre os dois, porque nós sentimos que o tempo escapa, mas também sabemos que podemos agir sobre ele. Nós percebemos que o mundo engana, mas também que precisamos encarar a realidade como ela é. E ser filósofo é viver nesse equilíbrio entre o que é eterno e o que é passageiro, entre o que é ideal e o que é possível. E é por isso que essa aula é muito mais, né, do que uma aula preparatória para Enem ou para vestibular. Ela é uma preparação para pensar a vida com mais clareza, mais sentido e mais coragem. E agora é a sua vez de pensar, tá? Até aqui, né, eu fiz de tudo para conduzir aqui por caminhos profundos da filosofia, mas nenhuma teoria, pessoal, tem valor se ela não for capaz de provocar uma transformação interior. E é justamente isso, né? Aos 21 minutos e 10 segundos, né, desse vídeo, que eu preciso que você também fale sobre isso na sua resposta. Mas nenhuma teoria tem um valor se ela não for capaz de provocar uma transformação interior. Então me responda, mas responda com sinceridade. Você sente que o tempo simplesmente escapa das suas mãos como a água entre os dedos? Ou sente que tem algum poder sobre ele? O tempo que você vive nas redes sociais é o mesmo tempo da sua vida real? Ou você sente que está sempre acelerado, distraído e fragmentado? Será que conseguimos construir um tempo mais significativo, mais humano e mais consciente? Então, pessoal, essas perguntas não estão em livros apenas. Elas estão na sua rotina, na sua forma de estudar, de se relacionar, de cuidar de si mesmo. E é exatamente esse tipo de reflexão, né, que o vestibular ele mais valoriza, né, que é a capacidade que você tem de argumentar com profundidade, de perceber o mundo para além do óbvio. Então a filosofia, ela te ensina a parar, a respirar, a olhar com lucidez. Então, ela te dá respostas prontas, ela não te dá, né, no caso, ela não te dá nenhuma resposta pronta, mas te dá perguntas que mudam seu olhar. E isso é uma forma de realidade. Bom, agora já que você percorreu esse caminho comigo, eu quero deixar duas perguntas para você carregar aí dentro do seu coraçãozinho, tá? Você vive no mundo sensível ou já começou a sair da sua caverna? O tempo está simplesmente passando ou você está construindo um tempo que vale a pena? O filósofo, ele não é aquele que sabe mais, é aquele que sabe perguntar melhor. É aquele que olha o mundo e diz: isso pode ser diferente. E você está sendo preparado não apenas para uma prova, para um vestibular ou para entrar na faculdade. Está sendo preparado para ler o mundo com coragem, para viver com presença, para escolher com consciência. Então leve essa aula com você, revise esse conteúdo. Sim, ele é cobrado em vestibulares, em redações, interpretações, filosofia, sociologia, mas de tudo, leve isso para a vida. Porque no fim das contas, né, o mais importante do que saber o que é a realidade ou o que é o tempo é saber como você escolhe viver essas duas coisas. Então, o que eu quero dizer para você é simplesmente que existe um tempo em que você precisa parar. Existe um tempo que você precisa refletir. Porque você não vai ser adolescente para sempre. Você vai crescer. Você vai ver o mundo de uma outra forma. E o nosso trabalho, e o nosso desafio aqui,
é para que você chegue lá não 100% preparado, mas com boas ideias, sabendo compreender a sua realidade, sabendo compreender o porquê as coisas acontecem, tá? Então, obrigado por estarem aqui, né? Eu agradeço muito de coração pela oportunidade de poder acompanhar vocês até aqui. E agora vá, construa o seu tempo. Um beijo no coração de cada um de vocês e nunca se esqueça, eu amo vocês.